Meu nome é Sefra Zerbosa e eu escrevi este artigo com o professor Marcos Ricardo Rosa Jorges. E este é um artigo que trata sobre a importância dos usos dos indicadores de sustentabilidade pelas prefeituras das cidades do estado de São Paulo. É importante estudar esse tema justamente por conta da ânsia de desenvolvimento que ocorre nas cidades do estado de São Paulo. E é necessário verificar como essas cidades vêm lidando com a questão do desenvolvimento pela ótica da sustentabilidade e como o uso de indicadores poderia facilitar a criação de políticas públicas que tornariam este desenvolvimento mais sustentável. Por isso, os objetivos desse artigo são estudar e comparar os relatórios de sustentabilidade das prefeituras do estado de São Paulo com os indicadores éticos de GRI e fazer uma análise crítica, verificando se os indicadores utilizados são os mais importantes ou se alguns dos indicadores éticos da GRI também deveriam ser aplicados. Para isso, a gente usou como fundamentação teórica, primeiramente, a sustentabilidade, que começou a debatida na Alemanha de 1560 por conta das queimadas que ocorriam no país naquela época, mas, no entanto, só foi debatido o desenvolvimento sustentável na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam alcançar dignidade nos próximos 15 anos e estipulam 17 metas que os países devem alcançar nesses 15 anos. E, para isso, é importante a gente dar um enfoque na gestão pública, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil existe a Lei Complementar 101 de 2000, que fala sobre a transparência que as prefeituras e as gestões públicas devem ter para com o povo. Isso é muito importante quando a gente fala sobre os indicadores. Os indicadores são uma forma de ter essa transparência com o povo. As cidades de São Paulo utilizam, em sua maioria, o programa Cidades Sustentáveis, né? Que ele atua desde 2012 e possui 12 eixos e 260 indicadores que são alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, também é possível as cidades alcançarem essa transparência prevista nessa Lei 101 de 2000 através de outros indicadores, como o Global Reporting Initiative, o GRI, e o Ethos, apesar de eles serem mais focados em empresas do que em cidades, em gestão pública, como o Programa Cidades Sustentáveis. Para realizarmos este artigo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica documental de natureza básica, com uma abordagem quantitativa, porque estamos analisando os dados apresentados por esses indicadores, e, dessa forma, todos os dados foram digitalizados no Microsoft Excel. Como resultados, tivemos que as prefeituras elas não elaboram relatórios individuais de sustentabilidade. Portanto, o programa Ethos e o GRI não foram usados para analisar os relatórios das cidades escolhidas, tendo em vista que essas cidades não elaboram relatórios individuais. Essas cidades, no entanto, participam do programa Cidades Sustentáveis, então todos os dados analisados foram colhidos desse site. Inicialmente, o propósito do artigo era analisar a região de Campinas. No entanto, a região de Campinas não elabora relatórios de sustentabilidade individuais e também não alimenta bases de dados do Programa Cidades Sustentáveis. Quando analisamos o site do Programa Cidades Sustentáveis, a gente percebe que apenas há 42 cidades signatárias do estado de São Paulo. E dessas 42, apenas 11 alimentam a base de dados. Os eixos desse programa são governança, com 31 indicadores, bens naturais comuns, com 21 indicadores, equidade, justiça social e cultura de paz, com 43 indicadores, gestão local para a sustentabilidade, com 8 indicadores, planejamento e desenho urbano, com 9, cultura para a sustentabilidade, com 8 indicadores, educação para a sustentabilidade e qualidade de vida, com 37 indicadores, economia local, dinâmica, criativa e sustentável, com 35, e assim por diante. Aqui neste gráfico, a gente percebe que as cidades escolhidas, sendo estas Santos, São Paulo, Campinas, Guarulhos, Guarujá, Barueri e Sorocaba,
aqui estão os preenchimentos dos indicadores de sustentabilidade nessas cidades. A gente percebe que Santos é a cidade que mais preenche indicadores, com 166 indicadores dos 260 do total, né? Totalizando 63,8% dos indicadores preenchidos. Que São Paulo é a segunda cidade que mais preenche, 82 indicadores. Sorocaba sendo a cidade que menos preenche, 14, ficando atrás apenas de Barueri, com 15 indicadores. Aqui são os indicadores preenchidos, a quantidade de indicadores preenchidos por eixo. Obviamente, Santos é a cidade que mais preenche. Aqui a gente consegue perceber que algumas cidades preenchem mais alguns indicadores do que outros, né? Barueri, por exemplo, preenche uma quantidade enorme de um único indicador, enquanto outros ela não simplesmente prefere não preencher. O mesmo ocorre com Guarujá e também um pouco com Guarulhos. Nessa tabela, a gente observa a quantidade de indicadores não preenchidos por eixo, mostrando aqui que o indicador mais não preenchido é o indicador da governança, da equidade, justiça social e cultura de paz, e economia local, dinâmica, criativa e sustentável, né? O primeiro com 17 indicadores não preenchidos, o segundo com 11 indicadores não preenchidos, e o terceiro com 14 indicadores não preenchidos. Aqui a gente vê os seguintes dados: quantidade de indicadores não preenchidos no total, em Campinas, 184, em Guarulhos, 209, Santos, 94, Guarujá, 215, São Paulo, 178, Sorocaba, 246, Barueri, 245. Novamente, Sorocaba é o que mais não preenche, com 246 indicadores. E aqui, com quantidade de indicadores preenchidos. Santos, como dito anteriormente, é a cidade que mais preenche, 166. Agora, comparando essas cidades, né, quem está melhor, melhor na comparação com as outras cidades, obviamente quem iria se sair melhor é Santos, porque é a cidade que mais preenche, né? Então, são 77 indicadores em que ela se encontra melhor do que as outras cidades. No entanto, quando a gente pega a melhor na comparação, pois só a cidade preencheu o indicador, vimos que Santos que ganha, pois ela é a que mais preenche indicadores, com 36 indicadores preenchidos, né? Mas agora, na melhor na comparação, com 3 ou mais cidades que também preencheram o indicador, quem se sai melhor é a cidade de São Paulo, com 25 indicadores, ficando na frente de Santos, com 17 indicadores, vindo logo mais Guarujá, com 12, e, surpreendentemente, Barueri, com 11 indicadores. Portanto, a gente conclui que o Programa Cidades Sustentáveis possui, sim, os melhores indicadores para serem usados pelas prefeituras, né? No entanto, ele não é usado de forma correta, pois algumas cidades que são signatárias não alimentam a base de dados, ou se o fazem, elas não fazem de forma completa, como a gente viu com Sorocaba e com Barueri. Eles não alimentam completamente a base de dados e todos os indicadores. A gente viu também que o GRI e o ETS podem, sim, ser utilizados nos relatórios dessas cidades. Por quê? Por exemplo, no ETS há indicadores que tratam sobre corrupção, algo que não é abordado no Programa Cidades Sustentáveis, que poderia ser incluído. A gente conclui, assim, que a importância dos indicadores de sustentabilidade são que eles possibilitam a criação de políticas públicas focadas nos verdadeiros problemas da cidade e, ainda por cima, conscientizam a sociedade sobre a importância do desenvolvimento sustentável, pois a partir do momento que o povo da cidade consegue perceber quais são os pontos que devem ser focados, quais são os pontos que são ruins na cidade, ele pode sim exigir do poder público uma ação mais correta, uma ação mais focada. Por fim, eu agradeço ao professor José Antônio Carnevale por ter iniciado comigo este projeto de pesquisa e o professor Marcos Ricardo Rosa Jorge por ter aceitado me orientar na reta final dela. Eu também agradeço à Pontifícia Universidade Católica de Campinas por toda a estrutura fornecida para a realização deste projeto, assim como a FAPIC Reitoria pelo seu financiamento em forma de bolsa de iniciação científica para que este projeto tenha sido realizado.